A doutora Teresa Reis é médica psiquiatra, doutorada em medicina e mestre em investigação clínica. Coordena um projeto único e inovador em saúde mental perinatal num hospital público, em Évora. Colabora com o Comprehensive Health Research Center pela Universidade de Évora também. Fundou o projeto Mentalizando, que oferece suporte às famílias na manutenção da estabilidade emocional durante a pré-conceição, gravidez e pós-parto. Também co-criou o podcast A Culpa Não É da Mãe e atualmente tem um podcast a solo, homónimo do seu projeto. Recentemente lançou a comunidade Mentalizando para profissionais para estarem mais preparados e sensibilizados para lidar com a saúde mental perinatal. É médica, investigadora, formadora, comunicadora, criativa, empreendedora e tudo isto são poucas palavras para a descrever. Teresa Reis divide-se em múltiplos papéis que conjuga com uma missão clara de levar a literacia da saúde mental perinatal mais longe. É sempre com disponibilidade para dar o seu tempo e uma palavra de conforto a simples desconhecidos que se cruzam no Instagram. Teresa é filha, é mulher, é esposa, é mãe de 2 meninas e também, durante o seu pós-parto, travou uma luta na saúde mental. Há muitas convidadas especiais, mas hoje tenho mesmo a honra de partilhar esta hora com a médica psiquiatra Teresa Reis. Obrigada! Olha, o objetivo era pôr-me a chorar, é que se era, está... Obrigada. Realmente é impressionante como nós mulheres, e não sou só eu, não é? A verdade é que ainda agora tivemos o encontro presencial da comunidade de profissionais e é impressionante como mulher às vezes temos alguma dificuldade em perceber o tanto que fazemos, não é? E ver assim as coisas listadas realmente, uau, não é? Realmente ser mulher é espetacular, mas também muito duro e muito exigente e obviamente isso muitas vezes acaba por ter um impacto na saúde mental e mais ainda nesta fase em que mais do que tudo, além de tudo o resto que muitas mulheres já fazem, ainda assumem a maternidade como aqui um papel determinante na sua identidade e muitas vezes isso acaba por ser também um precipitante para o desenvolvimento de doença mental, que às vezes já lá estava, outras vezes é um bocadinho a porta de entrada para mais uma exigência, mais um desafio muito grande, se calhar o maior desafio de todos, que faz com que a saúde mental muitas vezes acabe por ficar afetada e por ficar instável. Exato. Aqui, para iniciar esta conversa, gostaria de lhe perguntar o que é que o levou a escolher a psiquiatria. Já percebi que não seria a sua primeira opção, mas como é que a psiquiatria veio ter até si, no fundo, e porque depois ter feito este caminho na saúde mental perinatal? Na verdade, a vida acaba toda por fazer sentido e ser um ciclo, não é? Eu não queria, de facto, psiquiatria, não era a minha primeira escolha, eu sempre quis ser médico-obstetra, sempre. Eu desde muito, eu sou filha de médicos, mas somos muitos irmãos, somos 4 irmãos, eu era a única que quis medicina e também muito cedo, além de saber que queria medicina, eu achava que queria obstetrícia, eu achava lindíssimo. Eu lembro-me de fazer os estágios durante o curso em obstetrícia e ficar na maternidade Alfredo da Costa horas infindáveis para poder assistir a partos, porque achava que era uma coisa absolutamente maravilhosa e gostava muito da parte da obstetrícia e fui fazendo muita formação e eu achava que era mesmo isto. Depois há aquele exame, todos os médicos, nós temos 6 anos de formação e depois temos de fazer um exame de seriação, em que no fundo quanto melhor a nota nesse exame, mais possibilidade, somos os primeiros por ordem, portanto é feita uma seriação de acordo com a nota desse exame para escolhermos especialidade e esse exame tocou na minha maior fragilidade em termos de aprendizagem, que é teste de escolha múltipla. Eu sempre tive muita dificuldade, nunca gostei, eu sempre gostei foi de falar, refletir sobre casos clínicos e portanto fiz esse exame uma vez, tirei má nota, fiz uma segunda vez, já tirei boa nota, mas não o suficiente para a obstetrícia e nessa altura tinha aberto psiquiatria pela primeira vez em Évora, assim um bocadinho zangada, pensei, vou para uma coisa completamente diferente, não quer saber, vou experimentar, eventualmente com a possibilidade de mudar, mas a verdade é que muito rapidamente me apaixonei pela psiquiatria porque percebi que
a psiquiatria podia ir buscar muitas forças e eu acredito muito, e é um dos privilégios que eu tenho na minha área de trabalho. Eu gosto muito de trabalhar, eu sou uma apaixonada pelas coisas que faço, eu tenho de estar apaixonada por aquilo que estou a fazer. E percebi que a psiquiatria me permitir buscar aqui alguns aspectos, lá está, o falar, o ouvir. Eu sempre gostei muito de comunicar, de verdadeiramente perceber. Eu desde pequena que dava-me com pessoas mais velhas, porque gostava de ouvir as conversas, gostava de participar nas conversas e a psiquiatria foi buscar isto. Depois a saúde mental perinatal, obviamente que surge mais tarde, surge no contexto de eu própria, em termos emocionais, não estar bem, estar instável, ficar muito doente e procurar ajuda e não haver ajuda. E, portanto, a saúde mental perinatal acaba por surgir de uma necessidade de como é que é possível ninguém me saber ajudar, e então vou eu estudar e vou eu, porque às tantas há muitas outras mulheres como eu a precisarem de ajuda. E quase que fecho um ciclo, não é? Porque dou por mim, por causa da saúde mental perinatal, trabalhar diariamente no serviço de obstetrícia. E, portanto, acabou por ser assim um fechar de ciclo e um sentido de vida que foi muito engraçado. Lá está, por caminhos com imenso sofrimento, com muitas portas a fecharem-se, não é? Muitos planos a não se concretizarem. Mas afinal, como às vezes na vida, se nos permitirmos a isso, se tivermos essa flexibilidade, no final tudo a fazer muito sentido. E foi assim que a psiquiatria surge, apesar de eu estava muito feliz na psiquiatria, portanto eu especializei-me, até eu comecei por trabalhar em reabilitação. Faltou aí na lista uma coisa, altura em que eu era nessa altura também, e ainda me mantenho como presidente dessa associação. Mas pronto, tudo a acabar por fazer sentido, mas nada à primeira. Nada naquele sentido de é isto e vai ser isto. Não, a vida foi-me ensinando que nada é assim. Depois a maternidade, sem dúvida alguma, ainda mais, não é? Há uma frase que não é minha, mas acho que pode retratar bem muita coisa que é não faças planos porque podes estragar os planos que a vida tem para ti, não é? E no fundo parece que o melhor às vezes é deixar fluir e ver o que é que vai acontecer e que surpresas é que a vida nos vai reservar. Por isso, no fundo, aplica-se bem à sua história. Então, entrando aqui já na saúde mental perinatal, gostava que me mencionasse aqui quais é que são as características dominantes do quadro desta doença mental e como é que a podemos distinguir de um baby blues, que é uma fase que acontece de forma quase dominante, não é? A todas as mulheres que passam pelo pós-parto. Uhum. Há uma parte da distinção muito importante que acabou de dizer, não é? Os baby blues são fisiológicos, ou seja, até 80% das mulheres no período após o parto passa por uma fase de adaptação emocional, mas também fisiológica ao nascimento do bebê. E isto, se nós pensarmos até de uma maneira muito simples, uma mulher que acaba de parir, de repente reduziu em litros a quantidade de sangue e de fluidos circulantes que tem no seu corpo, mesmo em termos de peso, as coisas mudam de um momento literalmente para o outro, não é? E claro que os nossos órgãos tiveram 9 meses para se adaptar ao crescimento do bebê, mas também a todas as mudanças físicas, emocionais também e de funcionamento orgânico, não é? Não é só a barriga que cresce, o fígado, o pâncreas, os pulmões, o nosso cérebro, todos os nossos órgãos se adaptam a uma quantidade de fluido, de sangue circulante muito maior e no momento do parto, tudo isto de um momento para o outro muda. Os baby blues resultam muito desta adaptação fisiológica, portanto, também uma adaptação hormonal e também do funcionamento cerebral a esta mudança abrupta que acontece no parto. E, portanto, podem ser caracterizados por uma flutuação emocional, por alteração do padrão de sono, alguma irritabilidade, portanto, uma série de sintomas que
aquilo que temos de ter muito em atenção é a sua duração. Habitualmente, e eu cada vez mais, realmente, eu vejo as pessoas a utilizarem a definição de baby blues em termos temporais demasiado alargada. Alguém que ao fim de 4 semanas ainda não está bem emocionalmente ou que mostra sinais de sofrimento emocional, e podem chamar baby blues, e nós temos de ir perceber o que é que se passa. Na verdade, os baby blues, na definição na verdade mais correta, só podem durar, digamos assim, até 10, 15 dias após o parto. Tá bem? E realmente é muito hormonal, é muito fisiológico, aquilo que as mulheres nos descrevem e que se calhar muitas de nós já sentimos, é que de repente estamos muito felizes numa bolha de amor a olhar para o nosso bebê como se não houvesse mais nada no mundo à nossa volta. No momento a seguir estamos a sentir-nos extremamente cansadas, com muita vontade de chorar e quase um desespero, porque tudo aquilo parece que afinal não faz assim tanto sentido. Não dormimos, temos sono, estamos cansados e não conseguimos dormir. O apetite pode também oscilar muito, dias em que se tem muito apetite, outros dias em que não há apetite, a pessoa parece que nada lhe cai bem, que não lhe apetece comer nada. Portanto, sobretudo esta oscilação, mas no fundo, se perguntarmos à mulher o que é que se passa, ela diz nada, eu estou ótima, mas de repente vou começar a chorar. Mas está tudo bem, eu sinto-me bem, não tenho um humor triste, não estou ansiosa, portanto não há nada, é isto que flutua e isto passa, não é? Até porque entretanto os órgãos vão adaptar-se a esta alteração fisiológica e vão voltar a estar a funcionar de acordo com o peso da mulher, os litros de sangue que tem em circulação, obviamente aqui de uma maneira muito, muito simplista explicando. A depressão vai ter uma série de características e isto é uma coisa que eu insisto muito, até porque eu acho que nesse aspecto se calhar está a mudar um bocadinho, mas até há pouco tempo sentia-se que a doença mental era um bocadinho qualquer coisa, não é? Ou então mesmo profissionais de saúde, é muito interessante porque eu lá está, dou muita formação e mesmo faço, enfim, muita reflexão com profissionais de outras áreas, psicólogos, enfermeiros, médicos de família, e às vezes parece que há um medo de dar nome às coisas, as coisas estão ali, só precisamos de as perguntar, não é? E fazer um diagnóstico tem critérios muito específicos que, se estão identificados, não é preciso mais nada, até porque não há mais nada. Como a maior parte dos... Isto é uma piada que os psiquiatras dizem muito, que nós adoraríamos ter um gênio da lâmpada para lhe podermos pedir exames para fazer diagnósticos, porque é uma grande desvantagem na área da psiquiatria, não é? Eu não tenho uma análise que me permita fazer um diagnóstico de depressão, como eu tenho uma análise para fazer um diagnóstico de diabetes ou uma mensuração que eu possa fazer da tensão arterial que me mostra que se está acima de um determinado valor é hipertensão. Não é assim, mas também não quer dizer que então não é nada e não se consegue definir. Não, existem critérios muito específicos para a identificação da maior parte dos diagnósticos e quando esses critérios estão cumpridos, o diagnóstico está lá e precisa de um tratamento adequado. E no caso da depressão especificamente, existem critérios diagnósticos que não são específicos para a depressão pós-parto, portanto, existem alguns especificadores, mas a verdade é que o diagnóstico faz-se usando os mesmos critérios diagnósticos e que têm sintomas muito explícitos, muito bem definidos, como o humor triste, portanto, uma pessoa que não tem motivação, está triste, não se consegue animar, que tem outro sintoma muito importante, é a anedonia, que tem assim um nome um bocadinho esquisito, mas o que isto quer dizer é não há prazer no cumprimento das atividades que antes eram agradáveis. E como é que eu sei isto? Eu pergunto à pessoa o que é que antes ela gostava de fazer e agora não gosta, já não gosta ou não tem prazer em fazer isso. Eu adorava ler um livro e agora não só não tenho tempo para ler um livro, mas eu não me apetece. Eu adorava ir beber um café com as minhas amigas, ou adorava ir àquela pastelaria, nem que fossem 5 minutos comer, e às vezes o apetite também nos ajuda a perceber, comer aquele bolinho, ou se a minha mãe cozinhasse, aquilo sabia-me pela vida canja da minha mãe, eu agora não tenho prazer em nada disto. E isto é um sintoma também muito importante. Depois existem outros sintomas, como a alteração do padrão de sono, que é extremamente importante. É um mito esta ideia pré-concebida que as grávidas e as mulheres no pós-parto não dormem. Elas não dormem da mesma maneira que dormiam antes,
mas claro que dormem e precisam de dormir. Aliás, é muito interessante como muitas vezes nos chegam mulheres, não só ao programa hospitalar, mas também aqui ao nosso projeto e à equipa Mentalizando, que as mulheres não dormem, toda a gente lhes disse que isso era normal, desde mitos como o teu corpo está a habituar-se para quando o bebê nascer não te custar tanto não dormir. E depois eu Isso durante a vou gravidez, não é? durante a gravidez ou durante o pós-parto, não é? É natural não dormires porque ficas preocupada com o bebê e tens de ir verificar o bebê. Não, não é normal. Claro que no pós-parto, uma mulher se calhar vai acordar 3, 4 vezes durante a noite, mas vai voltar a conseguir a adormecer e está cansada e no dia seguinte deita-se e consegue dormir uma sesta, não é? Se nada disto acontece, temos de perceber porquê. E este poderá também ser um sintoma importante de depressão pós-parto, assim como haver alguma agitação psicomotora ou cansaço. Claro que uma mulher, isto depois tem de ser tudo adaptado, não é? Claro que uma mulher em É. pós-parto tem de estar cansada. Obviamente, claro que sim, mas uma coisa é uma mulher sentir-se cansada, outra coisa é, depois de uma noite que se calhar até conseguiu dormir um bocadinho melhor, continuar a sentir-se cansada. Outra coisa é uma mulher não ter, sentir que não tem energia para nada e Uhum. que se pudesse não saía da cama. E isto já não, se Uhum. calhar já não é normal, isto se calhar precisa de ser avaliado. E a verdade é que, e por muito assustadoras que estas percentagens, e eu em consulta muitas vezes digo, percentagens são percentagens, não é? E prevalências não são determinantes. Mas a verdade é que se nós sabemos que entre 20 a 30% das mulheres no período perinatal vão desenvolver doença mental, isto é enorme, não é? E precisa de ser olhado com muita seriedade e precisamos de rastreios e precisamos de profissionais de saúde que saibam avaliar, fazer as perguntas certas para que haja um diagnóstico adequado, porque no caso, e estamos a falar de depressão pós-parto, é uma doença como outra qualquer e eu nunca conheci nenhuma doença e continuo às vezes a lançar esta pergunta retórica um bocadinho tonta, mas que é verdade. Digam-me se conhecem alguma doença que se deixarmos o tempo passar melhora. A maior parte das doenças vão piorar e não melhorar com o passar do tempo, não é? E a depressão pós-parto é a mesma coisa, quando não abordada, quando não tratada, quando não resolvida, porque esta é a boa notícia, existe uma elevada probabilidade das mulheres desenvolverem doença mental no período perinatal, portanto na gravidez, no pós-parto, mas quando tratada adequadamente, estas problemáticas têm um bom prognóstico. Aliás, há um fenómeno muito interessante que acontece no período perinatal, que é uma alteração cerebral, uma certa neuroplasticidade, que é, no fundo, o cérebro a conseguir modelar-se e a conseguir, e é aquilo que nós vemos muitas vezes, que é extremamente interessante, quando há uma boa abordagem nesta fase, aquilo que nós chamamos um crescimento na doença. As mulheres sentem que mudam. As mulheres muitas vezes sentem que há aspectos que até vêm de antes, que ficam resolvidos quando há esta boa abordagem. Até porque o objetivo é as mulheres ficarem completamente bem, como eu costumo dizer. Portanto, precisam é só ter acesso aos cuidados adequados, que haja uma boa identificação da depressão pós-parto, assim como outras, fala-se muito de depressão pós-parto, mas a verdade é que, por exemplo, a ansiedade perinatal tem uma prevalência ainda superior. Um, enfim, usou-se aqui um bocadinho e usa-se muito depressão pós-parto, e muitas vezes as mulheres procuram, porque eu acho que tenho uma depressão pós-parto, e as mulheres não têm uma perturbação depressiva, têm uma perturbação de ansiedade, que na verdade, na maior parte das vezes, aliás, o principal fator precipitante para a doença mental no período perinatal é já existir doença mental anterior. E muitas vezes, quando vamos procurar melhor e perceber melhor, na verdade, a doença não começou naquela altura, começou antes. Ok. A saúde mental será, ou as doenças à volta relacionadas com a saúde mental, serão aquelas mais prevalentes na gravidez, Então, independentemente de serem diagnosticadas ou não diagnosticadas. Ou seja, rastreadas ou não rastreadas, é isso que eu queria dizer. Sim. a doença mental no período perinatal, portanto, gravidez e pós-parto, é a principal complicação obstétrica não diagnosticada. Nós, e muito bem, quando estamos em seguimento da nossa gravidez, uma gravidez de baixo risco,
é impensável ir a uma consulta e não nos medirem a tensão arterial, mas na verdade a probabilidade de uma mulher saudável desenvolver hipertensão durante a gravidez é de cerca de 5%. Diabetes, a mesma coisa, não é? E eu conheço muitas mulheres que até nem querem fazer a PTGO, portanto, aquela prova que se faz por volta das 22 semanas para testar o açúcar e perceber se há ou não uma diabetes gestacional. E muito bem, eu não estou a pôr em questão a importância, mas a verdade é que, mais uma vez, por exemplo, a probabilidade de uma mulher saudável que não tem diabetes de desenvolver diabetes na gravidez é de 5%. Esta mesma mulher tem uma probabilidade de 20 a 30% de desenvolver doença mental no período perinatal. E a maior parte delas, e quase podíamos perguntar à audiência, mas a resposta ia ser sempre a mesma, a maior parte das mulheres não é rastreada, não é sequer abordada o seu estado de saúde mental durante a vigilância da gravidez de baixo risco, o que é extremamente preocupante, obviamente. Sim, e por acaso percebi isso há pouco tempo, até com a sua masterclass que deu, e fiquei assim chocada como é que a diferença é tanta, não é? A nível de percentagens, e não existe um protocolo a seguir no centro de saúde para que isso. Ou se existe, é ignorado, não é? Na maior parte dos casos. Deveria ser indicado, portanto, segundo a nossa DGS, portanto, a Direção-Geral de Indicações para e orientações para a vigilância da gravidez de baixo risco e é suposto serem feitos rastreios de saúde mental, mas isto na maior parte dos sítios não acontece e, enfim, nós estamos, a nossa equipa está, se tudo correr bem, porque estes projetos não são fáceis, em 2024 vamos implementar rastreios, porque depois isto é outra questão, não é? Pelo menos uma das minhas maiores preocupações quando penso num novo projeto é como é que eu vou conseguir que todas as mulheres, projetos obviamente no SNS, como é que eu vou conseguir que todas as mulheres tenham acesso da mesma maneira ao mesmo nível de cuidados, não é? Porque ter consultas, e existem, o meu projeto não é único a nível nacional, obviamente, existem felizmente vários hospitais a nível nacional que têm consultas já especializadas em saúde mental perinatal, mas depois a minha questão é, que mulheres e como é que as mulheres chegam a estas consultas? E a verdade é que nós, no nosso projeto, somos os únicos que temos um rastreio transversal, não só na gravidez e no pós-parto, que, aliás, agora é muito engraçado e quase que me dizem, Teresa, já viste agora, e eu fico muito contente de acharem que eu sou chata, porque nós fazemos este rastreio 4 vezes, portanto, 2 vezes na gravidez e, ou melhor, podem, se as mulheres fizerem tudo certinho, chegam a fazer o rastreio 3 vezes na gravidez e 1 vez no pós-parto. E as mulheres às vezes dizem, eu já preenchi, não quero. E às vezes vêm dizer, que chatice. E eu, não quer ser. Ótimo, ótimo, isto é um ótimo sinal. Porque a verdade é que esta mulher provavelmente não precisa. Eu quero é chegar às que precisam, não é? Eu quero chegar a todas as que precisam. E isto, obviamente, precisa aqui de uma visão de organização de serviços que não é fácil, não é? Porque tem de ter esta premissa de como é que eu tenho a certeza que todas as mulheres têm acesso a um rastreio adequado e aos serviços adequados também, caso tenham alguma problemática de doença mental, que obviamente vai marcar não só em termos emocionais, mas também em termos físicos. Por exemplo, a depressão, e estávamos a falar da depressão, e de facto a depressão pós-parto. A depressão pode começar só no período pós-parto, mas uma percentagem importante das mulheres que apresentam sintomas de depressão no período pós-parto já tem alguns desses sintomas durante a gravidez e, por exemplo, a depressão na gravidez está associada a parto pré-termo, está associada a partos com desfecho mais negativo, a uma percepção de parto mais negativa, a trauma psicológico de parto. E portanto não é, e é muito interessante, eu vejo muitas mulheres que até me procuram, mas depois, com toda a tranquilidade, e pensamos sobre isto e trabalhamos sobre isto, porque, e o tema era qual é o papel da psiquiatria aqui no período perinatal, muito claramente o papel da psiquiatria nesta fase não é só medicar, mas às vezes precisamos da medicação, não é? Sim. Agora, a questão que muitas mulheres me trazem é que eu sei que não estou bem, quero a sua avaliação, eu confirmo que não estão bem, que muito provavelmente precisam de medicação, e a resposta é: eu tenho medo que a medicação faça mal ao meu bebê.
E aquilo que eu acabo por ter de fazer e aquilo que precisamos de desconstruir um bocadinho em consulta é que a doença faz pior ao bebê do que a medicação. E existe muita literatura e muita evidência que mostra isto entre mulheres deprimidas, portanto, ambas doentes, aquelas que são medicadas comparadas com as que não são medicadas, as que não são medicadas têm piores resultados de gravidez, piores resultados de pós-parto, piores resultados, por exemplo, na amamentação, amamentam É por compatível? menos tempo. É compatível Completamente, a medicação com a completamente amamentação? compatível, completamente compatível. Existe medicação completamente compatível. Claro que para tudo Específica. precisa de haver uma avaliação, mas existe muita medicação, esse é outro mito. A maior parte da medicação é compatível. Aliás, é das coisas que me deixa sinceramente triste pelas mulheres, não é? Porque eu também sou, enfim, eu sou uma médica que se envolve e que se preocupa e que fico, sinceramente, porque é outra coisa que acontece com muita frequência, as mulheres chegarem-nos a consulta com história de doença, e isto é outra coisa que eu sei que ainda é muito difícil. hum, Claro que a ansiedade e a depressão não são uma esquizofrenia, não é? Mas não deixam de ser doença e precisamos de parar de ter, assim como uma otite, que todos os nossos filhos, agora então metade das crianças, as minhas estão ali, felizmente, a brincar, mas uma otite é uma doença, não Claro. é? Uma depressão e a ansiedade é a doença. As pessoas têm muita dificuldade, como se usarem a expressão doença mental significasse estarem malucas ou a não serem capazes, e precisamos muito de lutar contra este estigma e realmente assumir que há uma doença mental anterior, que se chama ansiedade, que se chama depressão, que se vai manter, que muito provavelmente se vai agravar na gravidez ou no pós-parto. E, portanto, se eu sei que, por exemplo, voltando à depressão pós-parto, e à depressão, se eu sei que uma mulher com depressão prévia vai ter uma probabilidade de recorrência ou agravamento da sua doença de cerca de 60 a 80% na gravidez, qual é o sentido de eu lhe parar a medicação no início da gravidez? Zero. Nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mulheres que estão medicadas precisam de uma revisão da sua medicação, que muito provavelmente, e na maior parte das vezes, e é isso, era esse raciocínio que eu estava a trazer, fico muito triste quando mulheres que estavam com uma depressão, mas uma depressão leve, moderada, se calhar controlada com uma medicação muito leve, que não implicava em nada e nem tinha qualquer impacto na sua funcionalidade, a partir do momento em que decidem engravidar, ou que engravidam mesmo, é-lhes indicado que têm de parar o tratamento. Isto está profundamente errado, não há nenhuma, e aqui não é a minha opinião, porque depois isto é uma coisa que também me trazem muito, esta questão de porque eu ouço a opinião, e mais uma vez é uma coisa que eu digo muito em consulta. Eu não dou opiniões, eu não tenho de dar opiniões, eu dou informação e ajudo as pessoas a pensarem sobre essa informação. Opiniões dão as vizinhas, dão as primas, dão as amigas. E eu dou a evidência. Sim. E segundo a evidência, não faz sentido nenhum, como eu acabei de dizer, uma mulher que vai ter uma probabilidade de recorrer ou agravar na sua sintomatologia nos próximos meses, ainda mais uns meses tão especiais da sua vida, com tanta coisa a mudar, com tantos aspectos identitários que precisam e que já de si são desafiantes, não faz sentido absolutamente nenhum parar-se a medicação. E todas as guidelines, não temos assim tantas orientações nacionais, mas toda a literatura é extremamente robusta. Isto é uma área recente na ciência, até há pouco tempo, mas isto também vem muito da discriminação com a mulher, não é? Aliás, porque é que é tão difícil e tão desafiante trabalhar em saúde mental perinatal? Porque isto mexe aqui também com alguns aspectos da discriminação que se conjuga em relação à doença mental, mas também em relação ao sofrimento da mulher e àquilo que é o papel que a mulher deve, e a mulher ainda deve, numa sociedade, enfim, como é em Portugal, ainda deve sentir-se muito feliz com uma gravidez. Não faz sentido nenhum que uma mulher não se sinta profundamente abençoada pelo nascimento de uma criança. E ela provavelmente quer sentir-se abençoada, mas entretanto, se calhar pelo caminho está doente.
e a sintomatologia faz com que isso não aconteça e obviamente que não é solução ou não faz qualquer sentido que seja dito a estas mulheres que não chores porque isto faz mal ao bebê, é das frases que eu uso muito em consulta, ou tu tens é de te acalmar, tu tens é de te focar no bebê, deixa lá essas coisas e foca-te no bebê. E isto, obviamente, contribui muito para o agravamento da doença, para a não procura de ajuda adequada. E, como eu há pouco dizia, doença é doença e as doenças não tratadas evoluem, não é? Certo, sim. Sim, tudo isso que acabou de dizer é assim mesmo de extrema importância. Acho que ainda é uma mensagem que temos que batalhar para que seja ouvida e implementada e respeitada. Penso que esta questão também da saúde mental perinatal mexe aqui também com o próprio papel da mulher no lugar do trabalho profissional, que a partir do momento que engravida, em muitos casos fica fragilizado por si só, e depois ao acrescentar aqui quadros de saúde mental menos positivos, acaba por pronto, impactar negativamente a imagem que a imagem e o seu lugar, não é, no trabalho, e como é que o ambiente profissional encara isso, não é? Na pessoa a que paga o salário. Pronto, acho que existe aqui um quadro de várias circunstâncias que faz com que isto não seja, ou que propicie que isto não seja tão falado, não é? Claro que sim. Enfim, gostaria de perceber qual é que é o papel dos parceiros e familiares no apoio à saúde mental perinatal, pronto, tendo em conta a sua perspectiva. É absolutamente essencial, mas nós também temos que partir de um pressuposto que não são só as mulheres que têm uma elevada probabilidade de desenvolver doença mental no período perinatal. E agora vou ter aqui, diz querida? Um gelado? Acho que se calhar é melhor não. Só um bocadinho, pode ser? Não vai já? Tá bem? Pode ser? Até já. Obrigada. Pormenor. Lá está. Vivam as crianças doentes em casa, não é? E faz parte também. Por isso é que há muitos desafios que me falam e que eu também passo por eles, não é? Obviamente. E peço desculpa, agora perdi-me um bocadinho. Não, estava a falar, ia começar a falar sobre a saúde mental nos pais, penso. Ia fazer o link. Ok. Sim. Olha, podem ir um bocadinho lá para. Vão só mais 5 minutos. Um gelado. Tá bem, pronto. Olha, a culpa é vossa. Acabei de ceder a um gelado em pleno dezembro para não me atrapalhar no live. Lá está, a vida de mãe a acontecer. Voltando a este raciocínio, eu peço desculpa que perdi-me aqui um bocadinho. Portanto, isto é o primeiro pressuposto. Nós temos de ter em conta que a doença mental no período perinatal não é só mais frequente nas mulheres. Os homens, por exemplo, os parceiros, nesta fase da sua vida, duplicam a sua probabilidade de também desenvolver doença mental. Portanto, isto é uma questão que é muito importante, porque às vezes estamos aqui a olhar para a família e focamos-nos na mulher, mas esquecemos que precisamos aqui muito ter uma visão multidisciplinar e também perceber como é que este homem está. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, no hospital, o nosso programa está desenhado e lá está, os recursos são muito limitados e nós acabamos por ter de fazer escolhas, mas ainda assim temos alguns homens em seguimento porque eles próprios acabaram por sofrer das contingências daquilo que aconteceu no próprio parto. Tenho, por exemplo, tenho um homem com uma perturbação de stress pós-traumático adquirido no parto. Portanto, a experiência de parto foi de tal maneira traumática que a mulher tem uma perturbação de ansiedade e ele tem uma perturbação de stress pós-traumático por causa. Começou por aí, depois houve toda uma vivência, um desenvolvimento de doença mental e, portanto, quando pensamos nos parceiros, quando pensamos no apoio da família, temos primeiro de perceber não só como é que está o estado de saúde mental da mulher, mas também como é que está o estado de saúde mental do parceiro, da parceira, das pessoas que estão mais próximas e que estão ou não disponíveis para apoiar. Depois
absolutamente essencial que haja literacia em saúde mental. Nós precisamos que os companheiros, companheiras, que as mães, as sogras ouçam falar em saúde mental. Precisamos que haja um verdadeiro apoio, que às vezes passa só por saber ouvir, não criticar, não fazer comentários de bancada, não dizer aquelas coisas que parece que foi dito, e foi dito com boa intenção. Mas a verdade é que teve um impacto absolutamente Sim. brutal na mulher. E são só coisas, são só frases, lá está muitas vezes ditas, quantas vezes mães, sogras, amigas não sugerem que o leite é fraco, ou que se calhar o bebê precisava de fazer leite adaptado, e se calhar até precisa, mas esta mulher muito provavelmente não precisa que lhe digam isso. Até porque ela se calhar já sabe isso, ou a maneira como lhe está a ser dito, está a ser interpretado e ressignificado como eu não sou suficiente, eu nem sequer consigo bastar ao meu bebê para o alimentar. E isto muitas vezes tem um impacto muito negativo, e que sobretudo se já houver doença mental e há um mecanismo, por exemplo, na depressão, e voltando à depressão, que foi assim um bocadinho o tema que também se calhar fez mais sentido trazermos, mas mais uma vez relembrando que nem sequer é aquilo que é mais frequente, a ansiedade perinatal é que é a problemática, a doença mental mais frequente. Uma coisa que acontece na depressão são as chamadas distorções cognitivas, e mais uma vez isto parece aqui uma coisa muito esquisita, mas eu acho que é uma coisa interessante para explicar. O que acontece nas distorções cognitivas é que eu faço uma interpretação distorcida, tendo em conta o negro do meu pensamento, daquilo que me está a ser dito. E se calhar, noutra altura, haver uma sugestão de, se calhar o leite, se calhar precisavas de dar leite adaptado durante algum tempo, ou coisas tão simples como ver lá que o bebê se calhar está muito vestido ou pouco vestido. Quer dizer, em alguém que está bem, pensa, se calhar tem razão, ou então não tem razão nenhuma, eu é que sei, que é lá saber, eu é que sou a mãe, e lá está esta a dar palpites, e mais valia ir mandar na casa dela. Pronto. Alguém que está deprimido, imediatamente pensa, no que é que eu estou a falhar? Eu nem sequer consigo, eu não sou suficiente, eu não sou boa mãe, eu nem sequer consigo escolher roupa, e eu achei que tinha verificado e achei que estava a conseguir e afinal estou a falhar. Portanto, são 1001 pensamentos que sucedem na cabeça de alguém que está deprimido, que está ansioso, e que é uma interpretação daquilo que está a ser dito. E que, nomeadamente na depressão e na ansiedade, isto também pode acontecer, é uma interpretação que habitualmente está distorcida de uma forma negativa, de uma forma pessimista, com descrença, com desesperança, e de facto, por mais que eu lhe diga que não tinha intenção, que não era não era isso que eu queria dizer, mas foi isto que a mãe interpretou e foi isto que a doença fez ou precipitou nesta interpretação e nesta forma como as coisas foram ditas, tá bem? E, portanto, é uma coisa que não tem propriamente explicação, e é muito interessante que um dos sinais muito interessantes e que eu, por exemplo, estou sempre muito atenta, é haver uma maior flexibilidade. Uma mulher que me diz, eu agora, por exemplo, já consigo sair de casa porque já não tenho assim tanto medo e porque já acho que se calhar não é por estar frio que o bebê não pode sair de casa. Isto quer dizer que ela já está a conseguir fazer uma interpretação alternativa de sim, eu posso sair, estar frio e voltar para casa, mas também posso sair, estar solinho e saber-me bem sair, não é? E esta flexibilidade muitas vezes está afetada na perturbação depressiva e na perturbação da ansiedade. Tá bem, pode ser um sinal que lá está, não é um dos critérios diagnósticos, mas que tem muito a ver com a flexibilidade do pensamento ou a rigidez do pensamento que pode estar presente na doença mental, e que na depressão, nomeadamente pós-parto, está muito presente, assim como a dificuldade em tomar decisões, que é outro sinal muito importante. Quando, e as mulheres Coisas dizem simples, isto, não não é? é? Coisas muito simples. Ou cozinhar, ou que roupa vestir, podem ser
Ou a Ou, que horas sair, não é? Pode ou, ser. por exemplo, é muito típico, a que horas é que vou sair de casa? Sim, Eu vou sair nesta hora, mas depois não consigo decidir, acabo por sim. não sair. E quando por mim passou mais um dia em que estive o dia inteiro em casa, em que não só não consegui organizar-me para sair de casa, como passei o dia inteiro de pijama. Porque Sim, nem me consegui organizar, nem para tomar um banho e mudar de roupa eu me consegui organizar, quanto mais para sair de casa. sim. Isto precisa de ser avaliado e, mais uma vez, são daqueles sinais mais específicos e que aqui, obviamente, a saúde mental perinatal, portanto, os profissionais mais dedicados à saúde mental perinatal acabam por ter alguma sensibilidade especial a saberem perguntar, mas também a saberem interpretar alguns destes sinais, alguns destes sintomas que estão muito contextualizados na experiência única, singular, muito subjetiva, não é? Da gravidez e do pós-parto. E daí não é o mesmo, uma avaliação não é mesmo. E acho que quanto mais trabalho nesta área, mais me apercebo disto, ir ou não ir a alguém que tem experiência nesta área, não é? E não é uma experiência de se ser mãe, é uma experiência de se trabalhar com casos nesta área, alguém que se sinta à vontade para prescrever, alguém que sinta à vontade para desmistificar muitas destas preocupações que fazem todo o sentido, não é? Obviamente nós não queremos prejudicar o nosso bebê, quer dizer, já não nos sentimos bem e ainda por cima passar-nos pela cabeça que vamos prejudicar o nosso bebê é a última coisa que alguém quer, e isto também é outro mito que às vezes existe, é que uma mulher com doença mental vai prejudicar o seu bebê. É verdade que em situações muito raras, e aqui já estamos a falar em doença mental grave, que é muito menos frequente. Eu há pouco falava desta probabilidade, 20 a 30%. Se falarmos, por exemplo, de psicose pós-parto, estamos a falar de uma probabilidade de 0,1%. Está bem? Um em cada mil. Portanto, Sim, completamente diferente, sim, ok? E sim, nestes casos pode haver aqui um risco para o bebê, para a mãe. A maior parte das mulheres não vai representar risco para ninguém, vai cuidar muito bem do seu bebê, de quem ela vai descurar e a saúde de quem se vai degradar é a saúde da mãe, não é? Aliás, é uma brincadeira que eu digo aos pediatras com quem articulo, estou-lhes sempre a dizer. Aliás, tenho alguns grandes amigos que são pediatras e neonatologistas, e por brincadeira, cada vez que falo com eles, digo-lhes: hoje olhaste para a mãe do bebê? Porque pois. é muito importante, muitas vezes, estas mães, mesmo estando profundamente deprimidas, mesmo estando profundamente ansiosas, se calhar levam a uma consulta de pediatria o seu bebê impecavelmente vestido, lavadinho, cheirosinho, bem cuidado, e às vezes basta. Houve um post há um tempo atrás que eu dizia: consegues desviar o olhar por 30 segundos do bebê, não é? Porque se olharmos para a mãe, o bebê está fantástico, vestido, que às vezes os pediatras brincam imenso de mais valia virem de pijama, porque às vezes vêm com rosinhas e polinhos, Sim, aquilo para despir na consulta, sim, sim, estão sim. muito bonitos, mas o pediatra não quer saber disso, porque o bebê tem de ser despido, não é? E se olharmos para a mãe, se calhar está com roupa suja, com o cabelo oleoso, com uma clara com faces triste, em que basta uma pergunta, e eu sei que há alguns pediatras, e articulo muito com alguns pediatras, sei lá, a doutora Joana, enfim, pediatras muito conhecidos que fazem isto, não é? Olham para as mães e perguntam: e você, como é que está? E às vezes isto é o suficiente para se aperceberem de muita coisa e para poderem encaminhar ou poderem mesmo tomar alguma atitude clínica naquela situação que é absolutamente essencial. A saúde mental perinatal, e só para terminar, deixar aqui uma mensagem muito importante, precisa muito de psiquiatras que saibam e que tenham aqui uma abordagem diferente, e claro que há um papel importante do psiquiatra especialista em saúde mental perinatal, mas a saúde mental perinatal não está nos consultórios de psiquiatria, está nos cuidados de saúde primários, porque é aí que as grávidas e os bebés pequeninos estão. A saúde mental perinatal está nos consultórios de obstetrícia, porque os Sim, obstetras é que vêm e estão com estas mulheres, estão nos consultórios de pediatria, porque nos primeiros anos de vida os bebés e no primeiro ano vão muitas vezes ao pediatra. Portanto, a saúde mental perinatal precisa de ser promovida, cuidada nestas alturas, não é? Em que as mulheres pode haver uma pergunta sincera de como é que você está,
o que é que você precisa, e se calhar até nem vai ser aquele profissional, não vai ser um pediatra a tratar uma depressão, que Claro, podia, mas está bem? encaminha, Podia, mas encaminha. podia. Podia, tem alguns pediatras com quem eu articulo que ficam tão aflitos com aquilo que vem que começam medicação e os médicos de família, muitíssimo. Mas precisamos mesmo de ir onde as mulheres estão. E é isso que eu também aqui, Uhum. como perfil, tento, não é? Era muito mais fácil não fazer nada de todos aqueles projetos que acabou de dizer, Sim. mas nós precisamos estar onde as mulheres estão para que realmente haja um bom acesso aos cuidados e que não só pela saúde das mães, mas pela saúde dos bebés. Só mesmo para terminar, a saúde mental perinatal tem uma coisa espetacular, que é a única fase de intervenção, ou é a única intervenção em saúde mental que pode quebrar ciclos de doença. E nós sabemos que, obviamente, famílias doentes são famílias mais pobres. Se Uhum. nós conseguirmos quebrar este ciclo, não é? Tratar as mães, vamos estar ao mesmo tempo a prevenir a doença nos filhos. Nós sabemos que filhos de pais com doença mental não tratada vão eles próprios ter maior probabilidade de desenvolver doença mental. E, E se for portanto, tratada, também acontece? Se for tratada, se for doença tratada, mental tratada. não, não há, ou melhor, Ok. não há literatura que mostre, não E- há muita literatura que mostre isso, adequadamente tratada, não haverá sintomas Ok. claro que a doença mental tem uma parte genética, Genética, não é? não é? Que, Pois. sim, que na ansiedade e na depressão é muito menos importante e muito menos marcante do que, por exemplo, na doença bipolar ou na esquizofrenia, mas que é importante. Agora, mais uma vez, é ainda mais importante, se eu já sei que geneticamente há aqui uma fragilidade, então ainda mais eu tenho de investir no meio ambiental para tentar que esta marca genética não Não se mostre, não é? acontece. Sim, sim, sim. Não apareça, não é? E não se manifeste, não é? E obviamente que o meio social, o meio ambiental tem uma influência absolutamente essencial na manifestação deste tipo de problemáticas e, portanto, mais ainda, eu devo investir na infância e sobretudo nos 1000 primeiros dias de desenvolvimento das crianças e que começam no início da gravidez, portanto, começam com a gravidez, com o desenvolvimento neurológico, comportamental que começa durante a gravidez. E, portanto, é muito importante. E, mais uma vez, estas mulheres não vão estar na psiquiatria, se calhar vão precisar dela, às vezes de uma avaliação pontual. É muito frequente eu fazer algumas avaliações e as pessoas ou não precisarem de medicação, irem para acompanhamento psicológico ou continuarem o seu acompanhamento nos cuidados de saúde primários, mas que, sobretudo, que haja uma identificação do programa, do problema e uma intervenção tão precoce quanto possível pela saúde das mães e também pela saúde destes bebés. Exato, sim. Eu ficava aqui horas a falar consigo, doutora Teresa. Só para terminar, um livro que o público possa aprender um bocadinho mais sobre este tema e de que forma podemos ser atendida por si ou podemos, que serviços é que tem disponíveis e onde é que a podemos encontrar. Pronto, só para terminar. Ok, bom, o livro não é fácil, porque eu sou, aliás, vê-se à minha volta, não é? Eu sou assim um bocadinho viciada, mas é assim, lá está, eu sendo uma muito científica às vezes e gosto muito de utilizar argumentos e, portanto, acho que não podia deixar de, e tenho muitos em inglês e se calhar inglês não pode não ser assim tão fácil para algumas Em pessoas. Eu geral, não sei se vão conseguir ver, eu depois posso comentar. Este é um livro em português escrito por uma das poucas equipas de investigação muito, muito boa. Quer dizer, existem algumas no Porto, no Minho, mas esta é a equipa, uma das equipas de Coimbra. Coimbra, na verdade, tem duas equipas de investigação muito boas. Eu por acaso, agora estou a fazer um projeto, não é com esta equipa, é com outra, mas este livro é muito bom. Chama-se mesmo Saúde Mental Perinatal, tem as principais problemáticas de saúde, portanto é assim um livro, e qual é que é a um, editora? Só para se alguém é da quiser. Lidl, é da Ali. Lidl, portanto é só mesmo saúde mental perinatal. O autor é o professor António Ferreira de Macedo e a querida Ana Telma Pereira, que é assim uma psicóloga fantástica, só há muitos anos só dedicada aqui à área da saúde mental perinatal, e este é um livro muito, muito bom, escrito em português e, portanto, depois há muitos livros, por exemplo, agora estou a ler este que é divinal, pronto, assim um bocadinho diferente, que é Depressão pós-parto, portanto, uma abordagem com compaixão.
por exemplo. Bom, Eu, livros e, pronto, fez-me sim, esse desafio e mas eu, é pronto, suficiente. É pronto, suficiente. eu diria se calhar entre muitos outros, e este em português, porque é português, escrito Sim, por autores portugueses, boa. portanto gosto É muito. Em possível. relação a terem acesso a mim, eu tenho o meu site, onde podem ver os meus serviços. Aqui no Instagram é muito fácil, no link da bio tem a possibilidade de ter um formulário de marcação de consulta. Boa. Neste momento, aquilo que eu tenho são consultas de psiquiatria, mas a partir de janeiro vamos começar, aliás, no site já estão publicitados, vamos ter finalmente a minha equipa, estamos muito organizadas, porque é muito trabalho e lá está, o hospital absorve-nos muito, mas vamos começar também a ter uma série de serviços, consulta de enfermagem, especializada em saúde mental perinatal, consulta de psicologia, grupos, vamos ter os nossos grupos e, portanto, indo ao Instagram ou ao site, o site é só Tem toda a informação teresareis.pt. disponível. E o Instagram também é Teresa Reis, é este, teresareis.psique. E qualquer coisa, estou à distância de uma mensagem, como no início dizia, eu gosto muito de pessoas e, portanto, às vezes demora um bocadinho, mas arranjo sempre maneira de falar um bocadinho e de responder às pessoas e também tentar ajudar, não é? Porque às vezes eu posso não ser a solução ideal, mas muito provavelmente, como, enfim, conheço muita coisa a nível nacional, poderei eventualmente saber qual é que pode ser o melhor recurso para a situação descrita. Doutora Teresa, muito, muito, muito obrigada Obrigada por ter estado também. aqui. E obrigada pela sua missão, que é tão nobre, e pela sua disponibilidade e generosidade. É mesmo um ser humano incrível. E foi mesmo um prazer poder estar aqui à conversa consigo. Ok? Obrigada, Queria agradeço-te imenso a agradecer. oportunidade. Até breve. Obrigada. Até Espero que breve, possam haver outras oportunidades no futuro. certamente. Agradecer também às pessoas que nos acompanharam aqui durante a live e uma boa semana para todos. Obrigada.